Rádio Sat FM, 9 horas e 57 minutos em São Paulo. Opa, vamos agora, quarta-feira, 11 de fevereiro. E a gente vai agora para nossa aquela super entrevista com a Rosana Richtmann. Ela é consultora em vacinas da DASA, infectologista do Delboni Salomão Zump e Lavoisier. O carnaval, pessoal. Como se prevenir antes e durante a folia e fugir das estatísticas de doenças infecciosas? Pois quem vai falar sobre isso é a Rosana Richtmann. Bom dia, seja muito bem-vinda. Um prazer estar com vocês, Paulinho, e seus ouvintes. Beleza, você que está assistindo aí, você deixa seu like, comentário, compartilha. Bom, carnaval. Como se prevenir antes e durante a folia e fugir das estatísticas de doenças infecciosas? Rosana. Olha, essa não é uma coisa tão simples, né? O carnaval, lógico, é uma festa super esperada, tem uma característica muito especial aqui no nosso país, porém é um momento que favorece muito o aumento das infecções, das doenças infecciosas de uma maneira geral. E é fácil a gente entender o porquê, Paulinho, porque você tem, ao mesmo tempo, uma aglomeração grande do número de pessoas, você tem, lógico, a predisposição a maior consumo de álcool e, eventualmente, até de drogas, no sentido de que você fica mais, a sua percepção de risco cai, toda vez que você está mais sob efeito do álcool. Você pode desidratar, porque você fica lá no calor, horas e horas, e não necessariamente você vai atrás de alguma coisa para beber. Você pode ter alguma intoxicação alimentar, porque naquele momento é capaz de você querer se alimentar, tem os vendedores de rua, etc. Então, tudo isso favorece para que você tenha maior circulação de vírus e bactérias, tanto vírus e bactérias respiratórios, como aqueles da parte gastrointestinal e mesmo as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é uma série de combinações que tem no carnaval que, de fato, a ciência, não é que a gente acha, isso tem dados científicos mostrando que, de fato, os dias e semanas pós-carnaval, a gente tem um aumento do registro, por exemplo, de Covid, aumento de registro de influenza, de dengue, ou seja, de fato existe uma correlação nos dias e semanas pós-carnaval em relação a isso. É verdade, nós tivemos, infelizmente, na época da pandemia, né? Tivemos o carnaval já sabendo do vírus, né? Que estava circulando pelo planeta e o Brasil deixou para lá, né? Os estados, os municípios, governos. Vamos realizar o carnaval mesmo, sabendo e as recomendações dos especialistas que era bom não fazer. Infelizmente, isso aí também provocou uma grande contaminação em massa, né, Rosana? Não, Naquela não tenha época, né? dúvida, Paulinho. Acho que a gente vivenciou na prática, infelizmente, isso foi 2020, né? Eu lembro até que a pergunta que mais me faziam mas doutora, não vamos ter carnaval esse ano? E a gente não tinha, naquela época, eu estou falando lá de fevereiro de 2020, né? A Isso. gente não tinha a menor noção, de verdade, ninguém de nós poderia imaginar que ia virar o que virou aquela pandemia. Então, o carnaval, aí é o exemplo da vida real, né? Que você teve de fato um evento onde vem gente de outros países, ou seja, a troca microbiológica, eu não estou querendo atrapalhar a festa de ninguém, mas a gente Sim, precisa pensar nisso. A sim. troca microbiológica, ela realmente ela encontra um momento muito propício para isso. E a minha maior preocupação, Paulinho, claro, as pessoas que estão indo no carnaval é uma preocupação, mas eu me preocupo bastante com aqueles vulneráveis que não foram ao carnaval. São os avós que estão em casa, são as pessoas que já têm alguma debilidade na sua saúde e que não frequentam, mas recebem de volta as pessoas que foram e que se expuseram. Então, quando a gente pensa em prevenção, Paulinho, eu tenho que pensar na prevenção tanto naqueles que forem participarem, as medidas que a gente tem para diminuir esse risco, mas lembrem que em casa também tem alguém mais vulnerável que eventualmente pode ser vítima. Você não necessariamente precisa ter uma doença importante, mas pode estar transmitindo esse vírus para alguém mais vulnerável e, infelizmente, o desfecho ser pior. Nós estamos falando de vírus, né? E tem as bactérias também, né, Rosana? As bactérias, principalmente o pessoal que vai para a praia, né? Se alimenta lá com o pessoal que vende coisa na praia lá.
Isso também é é um mal terrível no verão, porque muita gente acaba adoecendo nos litorais aí pelo Brasil afora, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que no litoral, e você lembrou muito bem, de novo, o acúmulo de pessoas. E Uhum. a gente sabe que a nossa rede de esgoto, infelizmente, não está preparada para tudo isso. E, Não. além disso, a gente tem tido muita chuva. Então, com isso, você acaba tendo maior aporte a fluxo né, daqueles canais que a gente vê na praia, etc. Ali, Absurdo. certamente, tem dejetos de fezes, e o que facilita muito a contaminação da água, a contaminação da areia. Às vezes alguém fala, puxa, mas os meus filhos eu nem deixei ir no mar, ficaram só brincando na areia. É o suficiente para você ter, eventualmente, alguma coisa contaminada. É um brinquedinho que você põe na boca, alguma coisa assim. Ou, como você falou, algum alimento que você ingere. A gente tem que lembrar que vírus e bactéria adoram temperaturas mais elevadas e umidade, que é exatamente o que a gente acaba encontrando na praia. Então, já partindo aí para começando as dicas em termos de prevenção, então, por exemplo, você está na praia, ou mesmo você vai num bloquinho, o ideal é você tem que se hidratar. Isso é muito importante, a hidratação, ainda mais quando você vai beber, então é fundamental essa hidratação, mas dê preferência a coisas industrializadas. Por exemplo, a água com gás, a hora que você abre, você tem certeza que aquela água não foi adulterada, porque você sente na hora que você abre, e você deve abrir, ou alguém tem que abrir na sua frente, você vê que tem lá o gás, etc. Diferente você abrir uma garrafinha de uma água sem gás, e não necessariamente ela vem de uma boa procedência. Então, é importante isso. Vai abrir uma latinha de qualquer coisa, limpa o bocal. Exatamente, porque ali pode ter a contaminação, porque muita gente pôs a mão, etc. Então, tenta sempre uma limpeza mecânica mesmo, passa qualquer coisa, um papel toalha, alguma coisa, para você poder fazer a ingesta. Os alimentos, não compre alimento de ambulante que possa estar, por exemplo, os cremes, maionese, essas manteiga, que fica sem a refrigeração adequada, favorece muito a contaminação por vírus e bactéria. Então, assim, tente consumir coisas mais leves e, de preferência, de novo, se você puder levar, melhor ainda. Leva uma É. banana, leve uma fruta. É um excelente alimento em termos de nutrientes, sais minerais, e você garante que não tem risco de contaminação. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, vai para a folia, vai, se divirta, mas programe-se antes o que você pode ou não fazer para diminuir esses riscos. É, e verificar bem, né, se o ambulante, a barraquinha que tem lá na praia, tá tudo higienizado, se tá bem acomodado, se tá na geladeira. É bom dar uma olhada antes de comprar lá o seu peixinho, né? Comprar o seu camarãozinho, que eu adoro comer camarão lá de espetinho, essas coisas. A gente não sabe se tá bom ou não, se não tá. A gente compra, a gente confia, mas tem que tomar muita recomendação, né, Rosana? Tem que ficar de olho mesmo, né? E se. Não, né, no teu caso aí, que você gosta de espetinho de camarão, o É, ideal é que ele seja frito na hora. Porque daí sim você tem certeza. Aqueles espetinhos que o pessoal vende na praia, que fica naquele sol, dentro de um ar-condicionado, numa embalagem plástica, etc., eu não recomendo muito, porque a chance de ter contaminação acaba sendo bastante maior. Então, tomar esses cuidados são importantes. Rosana, eu vou te fazer uma pergunta, que não está no meu script aqui, mas é que eu queria. Semana passada eu ia entrevistar o ministro da Saúde. Né? A Uhum. gente ia fazer a entrevista aí, acabou caindo a entrevista porque ele estava em trânsito e estava com problema de conexão. Bem, a pergunta que eu ia fazer para ele, eu vou fazer para você. É sobre aquele vírus da Índia, já que nós falamos do vírus que matou muita gente aqui, né, no Brasil, a sua imagem virou. Fala pra gente, o Nipah, o vírus Nipah lá da Índia. Se puder virar sua câmera, ficou em vertical. Aí, Pronto, briga. é que entrou uma ligação. Ah, É. se você puder É, falar, eu queria perguntar isso para ele aí. Nós temos o risco, quais são os sintomas? O negócio, o bicho tá pegando lá na Índia e a gente tá aqui no Brasil. Eu sei que tem gente que viaja para a Índia ou de lá para cá, daqui para lá. Qual é o risco de fato que o brasileiro, América do Sul, pode correr com esse tal do vírus Nipah? Olha, é um vírus que realmente a gente tem que ficar alerta. A palavra é essa. Não sem estresse, etc., mas alerta nós temos que estar. Por quê?
Porque é um vírus, Paulinho, que causa uma encefalite. Nós estamos falando de uma infecção muito grave. Então, ele inflama o nosso cérebro, né, o sistema nervoso central, e 70% das pessoas morrem. Então, eu estou falando de um vírus que não é uma coisa, é de fato um vírus de uma alta mortalidade e uma gravidade. E não tem nem tratamento nem vacina. Então, só disso já é o suficiente para as autoridades internacionais, a hora que comece um surto em algum lugar do mundo, ficar atento para o que está acontecendo. O risco desse vírus virar uma pandemia ou vir para o Brasil, etc., eu te diria que é muito baixo. E por quê? Primeiro, diferente do Covid, que virou aquela pandemia, o Covid, mesmo que você tivesse infectado, você conseguia entrar no avião, você conseguia ir numa festa, você conseguia disseminar o vírus, porque você estava doente, mas não a ponto de não conseguir se deslocar. O Nipah não, porque em pouco tempo você começa como um quadro qualquer, de febre, dor de cabeça, náusea, só que mais ou menos no terceiro dia ele já agrava muito. Então, esta pessoa acaba não conseguindo, né, do ponto de vista, estou falando de disseminação, viajar, não vai conseguir disseminar esse vírus para os outros locais. Então, o que a gente espera com esse vírus? A gente imagina que ele vai causar epidemias localizadas. Então, de fato, se alguém estiver indo para a Índia, lá naquela região de Bengala Ocidental, é a região onde está acontecendo os casos. Então, o risco seria naquele local, numa epidemia. Só que, daí tem um detalhe que é importante a gente falar. Esse vírus Nipah, ele é uma zoonose, ou seja, é um vírus que tem como hospedeiro um animal, no caso, o principal deles é o morcego, tá? O morcego é um grande laboratório de vírus e é um animal que realmente sempre ele está envolvido nisso. Você lembra que na Covid também o morcego estava envolvido. E ele pode, como ele excreta esse vírus na urina, na saliva e nas fezes do morcego, e ele come as frutas, essa fruta pode estar contaminada, ela cai no chão, e vai lá um outro animal, no caso o porco, que é um dos mais que estão envolvidos nesse ciclo, e esse porco acaba se infectando, e a gente tem muito mais contato com o porco do que com o morcego de uma maneira geral. Sim. Então, são vírus que têm uma capacidade de mudar e se adaptar a outros mamíferos, no caso, nós. Então, assim, não estou falando que tem risco, mas nós temos que ficar atentos, alerta, para entender o que está acontecendo. Nesse momento, eu não vejo risco aqui para o Brasil, pelas características que eu já falei, mas é um vírus potencialmente que a OMS, toda vez que tem um caso desse, a Organização Mundial da Saúde, ela já faz um alerta para a gente entender o que está acontecendo. O Brasil está se prevenindo, espero. O Brasil tem, a gente tem uns comitês todos para grandes problemas, tem toda uma estratégia para esses micro-organismos que podem ser potencialmente graves. Então, assim como para a ebola, para o vírus Marburg, tem outros vírus aí, agora o Nipah também está nessa lista de cuidados. Então, é isso que eu acho que o ministro te responderia semana passada, se você tivesse perguntado para ele. Agora, a fiscalização nos aeroportos, portos, como é que eles fazem para fazer essa fiscalização para não deixar ninguém entrar contaminado, vamos dizer assim? Olha, aqui no Brasil, neste momento, não está tendo a necessidade. Eu te diria que eu tenho mais medo de entrar o sarampo no Brasil do que o vírus Nipah, que é muito mais comum, e tanto é que todo mundo que pega avião ouve lá ser falado: olha, se você tiver sintomas de febre, mancha no corpo, etc., procure as autoridades. Então, é um tipo de alerta que os portos e aeroportos fazem no Brasil por causa de doenças que podem entrar no nosso país. Lá na Ásia, eles estão nos portos e aeroportos que são vizinhos dessa região lá da Índia, de Bengala Ocidental, lá sim eles estão vendo principalmente a temperatura. Então você entra no aeroporto, como era na época da Covid. Sim. Tem aqueles sensores de temperatura que todo mundo que está desembarcando acaba passando, e se tiver alguma coisa diferente,
essa pessoa é examinada. Aqui no Brasil, a gente vai ficar em alerta, é óbvio, se eu sou lá do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, se vier para nós alguém com um quadro clínico e com uma história de ter, eventualmente, passado naquela região, é claro que vai acender o alerta. Mas eu acho que a recomendação que eu faria, Paulinho, em termos de prevenção, muita gente vai viajar agora no Carnaval, se são voos muito longos, não custa nada, na minha opinião, e tem vários, nós estamos falando do Nipah, mas tem vários outros vírus que possam estar, né, circulando ali e acabar estragando sua viagem. Custa nada você tentar usar uma máscara. Eu acho que é sempre saudável, principalmente quando você vai ficar muitas horas no ambiente fechado, e em especial se você já tem alguma doença, sei lá, um asmático, um tabagista, use uma máscara. Eu acho que é uma forma de você ter uma barreira e diminuir o seu risco, fica aí como uma sugestão. Adquirir a cultura oriental, né? Você vê como eles Exato. são, né? Bem, deu um espirro, já bota a máscara na rua, né? Em contato. Nós temos que adquirir voltar a adquirir esse costume, né? Como na época da pandemia. Se tiver um probleminha aí, usa máscara, não custa nada, né, Rosana? Não, você tenta evitar aí que você não tenha, né, um problema na tua viagem. Vou E voltar. eu, e Ah, desculpa. Não, fica à Não, eu vontade. só ia comentar, voltando aqui para o carnaval, acho que tem várias coisas que a gente também tem que estar atento, né, Paulinho, em É, termos de risco. A gente já falou da hidratação, de uma alimentação, eu sempre falo, ó, come antes de sair para o bloco, não tenta evitar de comer na rua, claro, se precisar, coma alguma coisa que você saiba melhor a procedência. E tem também as infecções sexualmente transmissíveis, sim. né, que também tem um aumento no pós-carnaval. Porque, claro, aquilo que eu te falei, a percepção de risco diminui, porque você acaba bebendo, etc. E também as oportunidades aumentam bastante. Então, não é incomum, você sabe que eu sou infectologista, né? A gente vê no pós-carnaval um pouco mais de infecções sexualmente transmissíveis. Eu estou falando, sei lá, tem sífilis, tem gonorreia, tem clamídia, tem uma lista delas. Então, assim, como é que eu posso desconfiar? Então, eu fui para o carnaval, óbvio que eu deveria ter usado camisinha, que é fundamental, né? Assim como a gente usa máscara no nariz e na boca, a gente tem que usar camisinha no Aham. genital. Tem uma camisinha masculina, feminina, exatamente como uma barreira. A função, de novo, é uma barreira de você não entrar em contato. Então, se eventualmente você não usou, como é que você vai perceber ou saber se você pode ter se contaminado ou não? Então, de novo, observe, se você tiver um quadro de febre, principalmente de gânglio, gânglio é aquilo que a gente chama de íngua, né? Pode ser no pescoço, pode ser na região aqui inguinal, na virilha, ou se você tiver qualquer ferida no genital, ou um corrimento, ou ardor para fazer xixi, ou na pele umas manchas, procure o médico. É sempre bom a gente esclarecer o que está acontecendo, porque existem esses riscos e essas doenças, a maioria delas são tratáveis. Você falou, vamos falar da AIDS, do HIV. A pessoa às vezes pode. Putz, eu tive relação com a pessoa, e será que a pessoa tem HIV e tal? O que pode ser feito no dia seguinte? Vamos dizer, dia seguinte que eu falo, no dia seguinte. É, Tem alguma vacina, algum um remédio que possa evitar aí que a pessoa se contamine, se ela tem dúvida, né? Que eu sei que tem, mas queria que você falasse. Olha, a pessoa é uma pessoa de alto risco de HIV e agora eu tive relação sem proteção. O que a pessoa pode fazer num caso desse, por exemplo, depois? então vamos lá. Tem bastante coisa para fazer, sim. A gente tem uma coisa que a gente chama de PEP, É, PEP, que é é, profilaxia pós-exposição. Então, você se expôs, você não sabe, era para ter usado camisinha, não usou, não sabe nada da procedência da pessoa, etc. Então, você tem até 72 horas pós-exposição, então o tempo aqui é bastante importante. Você vai numa UBS, você vai num pronto atendimento e eles vão te orientar que você tome uma medicação exatamente para fazer a prevenção da entrada do vírus nas nossas células. Mas melhor do que isso, sinceramente, Paulinho, se você sabe que você é uma pessoa que vai acabar se expondo, existe uma coisa chamada PrEP.
que é profilaxia pré-exposição. Então, antes de você se expor, também gratuito na rede pública, você pode tomar uma medicação todo dia, um comprimido, para, mesmo que você seja exposto ao vírus HIV, e isso é só para o HIV, não protege para sífilis, gonorreia, não, é específico para o HIV, você está protegido e você não se infecta. Então, você pode fazer uma testagem, qualquer posto de saúde, você vai lá e testa na hora, em 15 minutos você sabe se você está infectado ou não. Isso sempre é importante, esse rastreio, porque pode ter gente que é um portador que nem sabe que é, e quanto mais cedo ele descobre, mais cedo eu trato e melhor ele vai viver e esquece desse problema, tá? Então, você pode fazer uma testagem, você pode fazer PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e você pode fazer o PEP, que é o pós-exposição, que é essa situação que você me comentou. Ou seja, você tem várias oportunidades em termos de se proteger, e o que a gente imagina e quer é ver o Brasil cada vez com um menor número de pessoas infectadas pelo HIV, exatamente para a gente chegar aí em uma situação com um número muito menor de pessoas infectadas. O posto de saúde normalmente está fechado. Final de carnaval, final de semana. Ele pode ir em qualquer hospital, Santa Pronto Casa, atendimento. PS. Pronto atendimento, Santa Casa, fala o que aconteceu e ele vai ser orientado em relação a isso. Quais as vacinas que a pessoa deverá conferir antes de sair para viajar para o carnaval? Olha, daí tem várias coisas que seria interessante você fazer. Se você ainda não fez hepatite B é um vírus sexualmente transmissível e que está relacionado à hepatite crônica, à cirrose e câncer do fígado. Tá? Então, resumir em 3 palavras tudo que esse vírus pode causar. É uma vacina totalmente segura e de graça, disponível para qualquer cidadão brasileiro. Se eu estou falando com você agora, Paulinho, fala, putz, eu não sei se eu tomei hepatite B na vida. Você pode, lógico, primeiro é checar se você fez a vacina. Se você não fez ou não sabe se fez, uma opção, em qualquer posto de saúde, de novo, você tem o direito, todos os brasileiros têm o direito da vacinação de hepatite B. Então, é uma das vacinas que a gente sempre pensa. A outra vacina importante seria, em especial para as pessoas mais vulneráveis, a vacina do Covid. Eu sei que a gente quase não fala mais de Covid, mas só para você saber, eu hoje mesmo vou atender um senhor de mais de 90 anos com Covid. Ou seja, é um risco? Claro que é um risco. Então, o vírus continua circulando. A gente não fala dele, mas ele continua circulando. Então, aquela população acima de 60 anos ou que tem alguma doença de base, dá uma olhada como é que está a sua vacinação para Covid. A vacina da gripe, assim que ela chegar, ela ainda não chegou no nosso país, mas assim que ela chegar, vale a pena também você fazer em termos de prevenção. E eu colocaria nessa lista a vacina da dengue. O Brasil, nós somos um país tropical, um país endêmico para a dengue. A vacina, felizmente, do Butantan começa a ser vacinada a população brasileira, mas nós somos muitos e a quantidade de vacina é muito pequena. Então, nós não teremos uma vacinação da nossa população esse ano como a gente gostaria de ver. Nós vamos vacinar, sei lá, uma porcentagem pequena da nossa população. Está ótimo, já é um grande passo, mas vai demorar, eu imagino, aí alguns anos para a gente ter a nossa população toda vacinada. E a vacina da dengue está disponível na rede privada. Então, quem quiser estar protegido para a dengue, morando no nosso país ou mesmo viajando, eu acho que também vale a pena entrar nessa lista. E a outra vacina que eu também não posso deixar de falar é de HPV, né? Que a vacina HPV é um vírus, também é uma infecção sexualmente transmitida, e é uma vacina que previne câncer tanto nas mulheres quanto nos homens. Puxa, você já respondeu as perguntas antes de eu fazer, eu gostei. Agora, aqui Você vai me cortando, Paulinho, para de falar. É ótimo, não sei quanto tempo nós temos, por mim a gente fica uma hora conversando aqui, tá, Rosana? A prevenção, você falou do HPV, né? Existe uma maneira de fazer rastreamento do HPV? Como é que funciona? Que nem os jovens, né? Não sei a partir de que idade que estão tomando a vacina, até que idade que vai também as vacinas. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre HPV, né? E também um pouco de herpes, né? A turma fala do herpes. Não sei, eu tenho as minhas dúvidas em relação ao herpes. O herpes é aquelas bolinhas que dá na boca, não sei, herpes é genital.
Fala um pouco para a gente, sim, em poucas palavras, resumidamente, para a gente poder aproveitar a sua entrevista. Bom, vou começar pelo HPV, né? O Tá. HPV, então, como eu já falei, é um vírus relacionado a câncer e a verruga genital. É, toda a população sexualmente ativa, e não necessariamente precisa ter relação sexual para se infectar, viu? Ah, Tem é? alguns estudos mostrando que na polpa digital de adolescentes numa universidade dos Estados Unidos, eles conseguem recuperar o vírus. Então, existe também a contaminação, mesmo sem a relação sexual. Mas vamos falar de relação, que é o mais. O HPV é um vírus de pele com pele, mucosa com mucosa. Você não precisa ter a penetração. Ele pode ser transmitido só do contato, por isso que ele é disparado a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro. Então, se alguém está me ouvindo e já teve HPV, não vai pensar, puxa, porque comigo, só comigo. Não, ele é muito comum. Então, não tem nenhuma, né, assim, não fique, lógico, a gente fica super chateado, etc., mas é algo que, de fato, a gente sabe que pode acontecer. Então, o que nós temos que fazer? Prevenção. A melhor prevenção para HPV chama-se vacina. A vacina está disponível no nosso país de forma gratuita, dos 9 até os 15 anos, de forma gratuita para toda essa população de adolescentes. Só que ela pode ser feita na bula até 45 anos, mas a gente até recomenda até mais do que isso, em situações de qualquer pessoa que queira se prevenir contra o HPV. Então, a vacina segura, ela está disponível na rede privada e ela está na rede pública para várias situações, e daí você precisa ver se você se encaixa numa dessas situações. E o diagnóstico, basicamente, principalmente nas mulheres, deve ser feito aquele rastreamento que é praticamente anual, todo mundo vai no ginecologista e o ginecologista vai pedir, sim, os exames de tanto do... A gente fazia o Papa Nicolau, hoje em dia mudou um pouco a técnica, é uma técnica molecular, mas você consegue rastrear. O problema são nos meninos, nos homens, viu, Paulinho? A notícia não é tão boa, porque vocês acabam tendo mais câncer de orofaringe do que as mulheres, principalmente pela prática de sexo oral, e você não tem um exame para rastrear isso. Você não tem um Papa Nicolau da orofaringe. Então, isso é algo que nos preocupa em relação ao número de casos. O próprio Estados Unidos hoje já está... Eles têm um número maior de casos de câncer de orofaringe do que de câncer do colo do útero. Nossa. Porque o colo do útero eu consigo rastrear através do exame do Papa Nicolau. Então, tem umas coisas lá interessantes e eu estou falando tudo isso para reforçar a importância da vacinação em meninos e meninas, homens e mulheres. A partir de que idade? 9 anos. A partir dos 9 anos. 9 anos. Até na bula até 45 anos, 45? Mas se você pegar a própria Sociedade Brasileira de Imunizações, e eu que sou da Brasileira de Infectologia, a gente vacina em idades maiores. É uma questão de conversar com o seu médico, é uma vacina muito segura, não tem contraindicação, então a única contraindicação é a gestação, o resto você pode fazer. Então é uma vacina que realmente a gente acaba recomendando. E para finalizar, agora falar rapidamente do herpes, que você me perguntou. Então é claro que pós-carnaval é muito comum a gente ver a reativação de um herpes. Quem já teve herpes sabe que ele vai, infelizmente, ficar por um bom tempo com a gente. Ele pode ir embora, ficar latente, dormindo, mas de tempos em tempos ele reativa. E o pós-carnaval, ele reativa. Por quê? Você dorme pouco, você come mal, você muda completamente seus hábitos, você fica muito tempo exposto ao sol. É uma série de mudanças que o vírus herpes, ele se aproveita dessa baixa da sua guarda aí para poder reativar. Existe um herpes labial e o herpes genital. Em geral, o herpes tipo 1 é no lábio e o tipo 2 é no genital. Então, assim, quem tem herpes sabe que ele pode recorrer, a gente chama isso de recorrência, de tempos em tempos. Tem gente que recorre a cada 2 meses, tem gente que recorre a cada 2 anos. Então, é muito individual. Mas, de novo, se você tem isso e com uma recorrência frequente, converse com o seu médico, procure um infectologista, tem como a gente tentar, não tem cura, mas tem como a gente tentar evitar uma recorrência tão importante. Então, resumidamente, é tudo isso, e a transmissão do herpes, de novo, é contato pele-pele. Então, se eu tenho um herpes no lábio e beijar alguém,
Óbvio que eu posso estar transmitindo, porque aqui na minha lesão, na minha vesícula, vai ter a presença do vírus e a mesma coisa no genital. Checklist básico de saúde para quem vai curtir o carnaval e viajar. Existe um checklist. Vou dar uma geral aqui para ver se está tudo ok. Se eu posso pular o carnaval tranquilo, se eu posso viajar tranquilo. Qual seria esse checklist? O checklist, na minha opinião, é cheque sua carteira de vacinas, né? Tem vários sites aí para você ver o que está faltando de acordo com a sua idade. Eu sempre recomendo aquela farmacinha para a gente levar nas viagens, é fundamental. É sempre muito difícil você ter acesso a medicamentos quando você está fora do seu local, etc. Então, tem lá, eu sempre dou para os meus pacientes uma listinha de medicamentos que eu acho importante você levar durante uma viagem. A outra coisa importante também é lembre da hidratação. Então, vai viajar, vai para o bloquinho, checa como é que está, se você está levando a sua hidratação adequada, todas essas dicas que nós conversamos. E, de preferência, se você conseguir fazer aquele teu check-up anual nesta época do ano, logo no início do ano, é sempre muito bem-vindo, porque daí você já vê como é que está os teus exames, a parte de colesterol, tudo aquilo que eventualmente pode ter alguma coisa que eu possa tá corrigindo pensando no futuro. A gente, Paulinho, para encerrar aqui, eu sempre falo o seguinte: a gente está tendo a oportunidade de viver mais anos com toda a tecnologia e o desenvolvimento da medicina. Isso não pode ser um problema, isso tem que ser uma oportunidade. Então eu falo, em vez de você colocar mais anos na sua vida, coloque mais vida nos seus anos. Porque daí sim, se você estiver bem, fazendo seu check-up, controlando as suas doenças, você vai chegar lá na frente muito melhor, exatamente para poder desfrutar esses anos a mais que nós estamos ganhando. Rosana, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse em poucas palavras em relação aí à DASA, tá? E também o laboratório, né, Delboni Salomão Zopp, e também do Lavoisier. Pudesse dar uma resumida, por favor. Eu sei que você é consultora lá na DASA, né? As pessoas podem, não precisa. Se tem uma condição financeira um pouco melhor e não queira depender do programa de saúde, né, do SUS, para tomar sua vacina, ele pode muito bem tomar sua vacina particular, né? Comprar a vacina particular e tomar por sua conta livre, né? Que são vacinas aí que tem todos os tipos de vacina, eu acho, que os laboratórios fabricam, né? Que você pode comprar particular em rede privada, não é isso? Fique à vontade para falar sobre essas empresas. Não, o Grupo DAS é um grupo grande que tem vários laboratórios dentro do Grupo DAS, então Lavoisier, Salomão Isopp, Delboni, Alta, são vários, dependendo da região que você está, né? Inclusive em outros estados. E a rede DAS, eu sou consultora da parte de vacinas. Então, hoje a gente está tentando. Uma das coisas importantes para as pessoas estarem em dia com a sua vacinação é o acesso. Por que eu estou falando isso, Paulinho? Porque existe a possibilidade do atendimento domiciliar. Isso facilita muito a nossa vida. Você deve ter uma vida corrida, eu também. Fala, putz, eu tenho que ir lá, laboratório. Não, você pode agendar, vai na sua casa, ou você pode ir até o laboratório e fazer, ou tem muitas vacinas na rede pública. Eu sou pró-vacinação. Assim, onde você for, o importante de graça, é a gente tomar, estar né? prevenido. Claro que tem diferenças, tem algumas vacinas que não tem na rede pública, ou tem vacinas mais completas na rede privada. Conversa com o seu médico, vá lá, se informe, e nós estamos à disposição tentando fazer o melhor trabalho possível. Suas considerações finais, por favor. Aproveite o carnaval, caia na folia com responsabilidade, não só para a sua saúde, mas para a saúde dos que estão em torno de você. Algum canal de comunicação para passar para a galera aí? WhatsApp, site, qualquer coisa parecida? Eu tenho o meu, daí eu vou falar vou aproveitar e fazer duas propagandas aqui. Um é do meu Instagram pessoal, né, @Rosana Richman. Então eu sempre tenho alguns vídeos que a gente fala de prevenção, de informações muito diretas à população. E tem um podcast que eu faço com o meu parceiro, o Renato Kifuri, né, que é um pediatra, que é o R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade. A gente fala de vários temas, Paulinho, é muito legal. A gente tem convidados médicos, convidados jornalistas. O Walter Casagrande já foi uma vez falar de todo o problema das drogas. Legal. A Monja Cohen foi falar com a gente sobre a espiritualidade.
a Maju Coutinho, tem uma série de pessoas que já foram com a gente, e médicos também, que a gente discute não só a parte de infectologia, mas discute outras coisas também. Então, a R3K Oficial também é uma boa dica de podcast. Você não é parente, eu não sei se o sobrenome é da Richman, lá, da apresentadora de televisão lá, a loira lá. Não, nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Rosana, grande abraço, obrigado. Desculpa eu tomar seu tempo aí. Eu, por mim, eu faria mais umas 40 perguntas. Eu sei que o seu tempo é curto. Não, nós temos que trabalhar aqui. Eu sei, tá sucesso, felicidades. Obrigado pela entrevista, um grande abraço. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau e aproveitem a festa aí. Tchau, obrigado, tchau. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Batemos um papão com a Rosana Richman. Foi bem legal, hein? Entrevista, hein? Consultora em vacinas da NASA. E é infectologista também, do Delboni Salomão Zoppi Lavoisier. Voltando com a programação normal, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, 10h32. Rádio Sat FM. Aumente o volume. Sat ZYU.